Hoje, esse culto já começou de uma forma muito especial. E esse testemunho da Patrícia e do Bruno já trouxe a certificação de que com Deus tudo é possível. O tema da mensagem de hoje é: as suas guerras, quem vence é Deus. Então, reaja. Amém? Reaja. Eu sei que muitos estão aqui talvez com o coração apertado. Eu não sei o que está acontecendo lá fora. Eu não sei o nível de batalha e de guerra que você tem enfrentado. Mas eu quero dizer que Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele pode fazer o impossível. Só Ele pode fazer gerar um filho e um ventre que não produz óvulo. Ele pode. Ele pode curar o câncer, Ele pode curar a AIDS, Ele pode trazer provisão aonde não há situação econômica financeira positiva. Ele pode trazer um marido de volta, Ele pode recuperar um filho das drogas. Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Amém? Abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 45. Eu vou ministrar hoje sobre todo o capítulo 17, até um pouquinho antes sobre o capítulo 16, mas eu não vou ler todo o texto, porque o texto é muito longo. Então eu vou ler só um trecho e eu vou contar grande parte da história para vocês, amém? Mas essa parte eu gostaria de iniciar lendo, e diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e fer-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Todos já ouviram com certeza, inúmeras vezes, a história de Davi, do rei Davi, o rei muito conhecido em Israel, o rei muito conhecido em todas as nações da terra. Se eu perguntar para uma criança na escola dominical ou na escola bíblica, né? Na verdade nós não temos aqui bem uma escola dominical, é uma escolinha durante o momento. Não deixa de ser uma escola dominical, a gente só não usa esse termo, né, gente? É porque normalmente as igrejas chamam em horário separado, mas o termo é o mesmo e as crianças têm aula lá em cima. E se eu perguntar para qualquer uma delas, quem foi Davi? Foi aquele que derrotou o gigante Golias. Esse foi o marco na história de Davi. Aconteceram muitas coisas na história dele, mas esse aí foi o marco principal da história de Davi. Veja bem, vamos iniciar essa história contando um pouquinho a respeito de como isso aconteceu. Saul foi um rei levantado por Deus, a pedido do povo. O povo queria um rei para governá-los. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, apontou a Saul. Saul até então era um homem que andava segundo a vontade de Deus e segundo os princípios de Deus. Ocorre que, em determinado momento da sua vida, Saul permitiu com que a soberba, o ego, o eu, a vontade pessoal entrasse no seu coração, e ele se desvirtuou daquilo que era da vontade de Deus. Ele começou a querer tomar posição de algo que não era seu. Ele começou a entrar numa parte
ministerial, numa parte sacerdotal, numa parte que pertencia aos sacerdotes e aos profetas da época, e ele decidiu começar a entrar nessa área por causa disso. Saul desagradou a Deus, Deus ficou muito triste com Saul, e determinou a Samuel, que era o profeta da época, que ungisse um outro rei. Saul havia desagradado a Deus, e Deus deu uma ordem expressa para Samuel: vai lá e unge outro rei na casa de Jessé. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir um rei, Jessé apresenta todos os seus filhos, menos Davi, que estava pastoreando no campo. E cada um que vai passando, Deus diz a Samuel: não é esse. E aí vem o outro, robusto, forte. Samuel olha e pensa: esse. Deus fala: não, não é esse. Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o que está no coração. E quando passa todos os filhos de Jessé, Samuel diz: mas você só tem esses filhos? Não, peraí, eu tenho mais um que está lá no campo, então manda chamar. Vem Davi, um jovenzinho, um menininho, com cara ainda de novinho, talvez despreparado. E aí Deus manda Samuel ungir a Davi como novo rei de Israel. Davi é ungido, talvez até surpreso com tudo aquilo, porque ele era só um pastor de ovelha, um jovem, talvez ficou muito surpreso com tudo aquilo, mas nem sempre a unção representa o cumprimento imediato da promessa. Guarde essa frase. Nem sempre a unção representa o cumprimento imediato da promessa. Davi foi ungido rei, mas voltou às suas atividades normais, voltou a trabalhar, voltou a cuidar do rebanho de seu pai, voltou a pastorear as ovelhas, aquilo que era a sua função. Tem gente que às vezes entra na igreja, se converte a Jesus, entrega o seu coração a Cristo, e a partir dali pensa que a partir de agora, Deus vai fazer tudo, e eu não preciso fazer mais nada. E aí às vezes você pergunta: mas e aí, irmão, conseguiu um emprego? Foi, mudou, está fazendo curso? Deus está cuidando. A gente ouve muito essa frase: Deus está providenciando. Deus é Senhor de todas as coisas, mas entenda, tem coisas que competem a nós. O que compete eu a fazer, Deus não vai fazer por mim. E isso, para mim, uma das passagens mais claras com relação a isso é quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro. Essa passagem, para mim, isso fica rasgado, porque as irmãs mandaram chamar Lázaro. A maioria de vocês conhece essa história. As irmãs mandaram chamar Jesus, desculpa, porque Lázaro estava doente. Jesus se demora ainda para ir ao encontro das irmãs. Quando ele chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Antes dele sair onde ele estava, ele falou para os discípulos que ele estaria indo ressuscitar a Lázaro. Quando ele chega, as irmãs se juntam, uma hora vem uma, depois vem a outra e fala: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala a respeito da ressurreição ali também, para a irmã de Lázaro. Ou seja, estava certo que ele ia fazer um grande milagre e ressuscitar a Lázaro. Contudo, quando ele vai em direção aonde Lázaro está sepultado, numa caverna com uma pedra na frente, numa tumba, com uma pedra na frente, ele dá uma ordem expressa para as pessoas. E ele diz: tirem a pedra. Queridos, quem tem poder para ressuscitar um morto, tem poder fácil para tirar uma pedra. Você concorda? O que é mais lógico para mim ou para você? Remover uma pedra ou ressuscitar um morto? O que nós, em sã consciência, faríamos? Primeiro a gente remove a pedra, depois sei lá como é que a gente traz a vida. Não existe. Só que ele dá uma ordem: removam a pedra. E aí quando as pessoas tiram a pedra, ele dá uma ordem: Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai para fora. Olha isso. Por que ele manda remover a pedra? Porque é aquilo que compete aos humanos fazerem, aquilo que está na força do nosso braço, aquilo que é possível
quem faz é a gente. Então, Davi continuou com a sua vida seguindo. Davi continuou sendo pastor de ovelhas, porque isso era possível para ele. Continuou na sua labuta. Amanhã o seu despertador toca às 6, 5, 3, sei lá que horas toca o seu despertador de manhã, às 8. E aí é dia de ganhar o pão, é dia de correr. A provisão vem de Deus, mas Ele provê mediante ao suor do seu trabalho. Então faça a sua parte, seja diligente com o que te compete. Enquanto Davi estava lá tranquilo, pastoreando, cuidando do rebanho do seu pai, Saul ficava atormentado dentro do palácio. Por que Saul estava atormentado? Porque quando nos desviamos da presença do Senhor, a tormenta vem. Saul começou a ficar ouvindo vozes, ouvindo coisas ruins, começou a ficar tumultuado nas suas ideias. E aí, um dos servos disse assim: vamos trazer alguém para tocar harpa, para acalmar, vamos trazer alguém que possa tocar para acalmar o rei. E aí um deles se lembrou que conhecia uma pessoa de aparência gentil, uma pessoa forte, focada e principalmente que tinha a presença de Deus. Porque alguém, para entrar naquele território onde haveria uma pessoa transtornada, uma pessoa com as suas ideias bagunçadas, uma pessoa que estava de fato tumultuado nos seus conceitos, na sua vontade, precisava de alguém que tivesse a presença de Deus. E aí mandaram chamar quem? Davi. Davi vinha para dentro do palácio, tocava a harpa e o rei acalmava. O rei estava lá surtado, ouvindo voz, ouvindo um monte de coisa. Davi tocava a harpa, o rei acalmava. E a Bíblia diz, e olha que coisa interessante isso, se eu ler no versículo 1 Samuel 17:15. 1 Samuel 17:15. Diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai. Ou seja, Davi já estava no palácio, tocando para o rei, mas ele ia lá em Belém apacentar as ovelhas e depois voltava. Ele ia lá em Belém, apacentava um pouquinho as ovelhas e depois voltava. Queridos, tem duas coisas muito interessantes aqui. Primeira coisa que fazia Davi voltar para a casa do seu pai, é porque na casa do pai, a restauração e a força emocional e espiritual. Na casa do pai, nós somos abastecidos. Ninguém tem força suficiente para guerrear contra o poder das trevas se não estiver focado na casa do Pai. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que Deus te trouxe até esse lugar hoje? Porque você veio na casa do Pai buscar fortalecimento, buscar segurança, buscar força para sair lá fora e vencer as suas guerras. Davi só vencia as suas guerras porque de tempos em tempos ele voltava para se abastecer na casa do Pai. Segundo ponto importante do porquê que Davi voltava para a casa do Pai. Porque na casa do Pai, de fato, nós somos o que somos. Preste atenção. Dentro do palácio, ele chegava e fazia diferença. Ele era um excelente arpista. Será que é esse o nome? Quem toca harpa é o quê? Deve ser arpista. Sei lá eu. Ele é um excelente tocador de harpa. Pelo menos eu não erro, né? Aqui em cima a gente adora inventar uns termos muito loucos que saem da nossa cabeça. É, Deus, fala, Deus, né, amor? Mas eu falo para ele: amor, você inventou umas palavrinhas hoje. Mas a gente inventa aqui em cima, a gente não sabe o que fala, né? Mas tá bom. Ele era um excelente tocador de harpa. E quando ele chegava, o ambiente espiritual era transformado.
Por quê? Porque a presença e a unção que estava sobre ele movia aquele lugar. Mas quando ele voltava para a casa do pai, ele era filho. Quando ele voltava para a casa do pai, ele era mais um dentre os irmãos, com as suas atividades normais de pastorear o rebanho. Você está entendendo o que eu estou falando? Vou explicar. Quando nós estamos na casa do pai, nós podemos ser o que somos lá fora. Talvez você seja um grande executivo. Talvez você tenha muitas pessoas sob o seu domínio lá fora. Talvez você seja chefe de uma empresa. Talvez você trabalhe na empresa. Você pode ser quem você for lá fora, mas na casa do pai, você faz parte do corpo. Na casa do pai, você é mais um dentre os irmãos. Na casa do pai, todos somos iguais. Não importa o que você tem, não importa o que você é, não importa quão inteligente você seja, na casa do pai, você é um comigo. Tem gente, pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Não existe nada mais saudável e nada que quebre mais orgulho do que o contexto igreja. Por quê? Porque é muito bom sair, mandar, comandar, ser chefe. Mas quantos de nós estamos preparados para somar em um corpo? Há uns dias atrás, há um tempo atrás, recebemos um casal na sala lá dentro. E de verdade eu fiquei chocada com o que eu ouvi. O que ele disse foi, em resumo: apóstolo, eu estou indo embora dessa igreja porque eu já cheguei no patamar máximo que eu poderia aqui dentro. Para eu chegar mais, é como se, por exemplo, apóstolo, presta atenção, é como se fosse uma empresa. E para eu crescer mais, agora eu teria que ser o CEO dessa empresa. Foi isso que eu ouvi. Eu entrei no carro e falei assim: amor, era para você dar a chave. Você não entendeu? Era só a chave. Presta atenção. E aí, olhando para a pessoa, não era líder de célula, não cuidava de nenhum ministério, não fazia absolutamente nada. E você chegar à conclusão que você já passou por tudo, oh meu filho, tem que comer arroz e feijão. Sabe por quê? Porque muitos às vezes querem a posição de destaque. Só que todo pastor, para ser pastor e para ter uma posição de chegar, por exemplo, Davi chegou a ser rei, mas antes de ser rei ele estava lá, ó, cuidando das ovelhinhas. E como que ele cuidava dessas ovelhinhas? A Bíblia diz, e ele disse, que quando o urso ou quando o leão vinha atacar, o que ele fazia? Arrancava da boca. Agora presta atenção nisso aqui. Quando você arranca um animal da boca de um outro animal, isso quer dizer que aquela ovelha já está ferida, já está machucada e talvez já nem está em suas condições normais para suas atividades ou para aquilo que ela deveria servir. Talvez ela saia já de lá arrebentada. O que motivava ele a correr atrás daquela ovelha? O amor que ele tinha pelo rebanho. E aquela ovelha não era só mais uma. Aquela ovelha era a ovelha que fazia a diferença no rebanho. Não era só mais uma. Aquele rebanho era o rebanho do seu pai. E quando o rebanho é do pai, eu tenho a obrigação de cuidar muito bem daquele rebanho. Muito bem. Lá fora, você pode ser o cara. Aqui dentro, você tem função de filho. E filho que obedece ao pai, cuida das ovelhas. Quantas ovelhas tem ao seu redor? Quantas? Não, pastora, mas para ser pastora eu preciso ser a CEO da empresa. Sabe nada, inocente. Se você não cuidar daqueles que estão do seu lado, vai chegar
Como? Ninguém vira CEO de uma empresa se não conhece todo o procedimento de como é que trabalha em cada departamento dentro da empresa. Ninguém. O púlpito está sempre disponível. Para quem? Para aqueles que fazem. Preste atenção nisso. Deus conta com você. O ambiente igreja é um ambiente saudável. Para quê? Para testar nossas emoções. Para de fato mostrar o que é o quê. O que mora dentro de mim. Porque esse aqui olhou torto para mim. Não vou mais nessa igreja. Está olhando torto para mim. Você está indo na igreja para olhar a cara do irmão ou você está indo na igreja para ouvir a voz de Deus? Você está indo na igreja para se preocupar com o que o outro fala, o que o outro diz? Ou você está indo na igreja porque você precisa de fortalecimento para vencer suas guerras lá fora? Você precisa buscar... Ei, gente, essa passagem de Davi ontem me deixou doida. E olha que eu já li isso aqui 300 milhões de vezes. Mas olha que coisa incrível. Quando Davi já tinha sido ungido rei, já estava trabalhando no palácio, tocando harpa para Saul. O pai, numa dessas indas e vindas dele para Belém, o pai vira para ele e fala assim: meu filho, pega o lanchinho aqui, ó, e vai lá ver onde é que estão os seus irmãos. Ele tinha 3 irmãos que eram soldados de guerra. Vai lá ver os seus irmãos e vai dar comida para eles. E vai ver se eles estão vivos. Aproveita e traz para mim um penhor. O que era um penhor? Penhor era uma prova, algo que provasse que eles estavam vivos. Traz para mim um penhor. Davi poderia ter se colocado numa... Ô pai, veja bem, eu sou o novo rei de Israel. Você não está entendendo? Eu fui ungido. Eu sou o cara. Eu vou comandar esse exército daqui a pouco. Você está mandando eu levar lanchinho para meus irmãos. Eu vou levar lanchinho. Eu tenho cara de copeiro. A ordem vem de quem? A ordem vem de quem? Quando o pai manda, a gente obedece e não questiona. Olha que coisa interessante. Essa ordem do pai foi um pouco antes de Davi viver a sua maior e melhor experiência de extraordinário com Deus. Só que veio caracterizada de serviço. Você vai e cumpre a ordem e eu vou fazer o milagre. Você vai e cumpre o que eu estou te mandando e eu vou fazer o milagre. Davi chega naquele arraial, vê aquela movimentação, filisteu dizendo: dai-me um homem para me enfrentar. O gigante Golias tinha aproximadamente 2,80 metros, 2,90 metros de altura. E ele estava lá, todo poderoso, enfrentando o exército de Israel, dizendo: me dá um homem para me enfrentar, porque se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Se vocês me vencerem, eu serei o escravo de vocês. Agora, olha que circunstância. Saul, a Bíblia diz que dos ombros para cima, ele era maior dentre todos. Quem tinha tamanho e autoridade e até roupas suficientes para enfrentar aquele gigante, quem era? Saul. Mas Saul estava sem a presença de Deus, portanto ele estava com medo. Todo mundo que perde a presença de Deus, perde a coragem. Perdeu a presença, perdeu a coragem. Saul estava como? Amedrontado, juntamente com todo aquele exército. Quando Davi chega e pergunta: como é que é? O que está acontecendo aqui? E alguém começa a relatar para Davi, o seu irmão vira para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui? Eu sei bem a intenção maldosa do seu coração. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Tipo, volta para o campo. Olha o nível da ingratidão de quem? De quem? Então importa o que o irmão pensa de você? Importa o que o outro fala? O próprio irmão que estava lá para receber um lanchinho com amor e carinho enviado pelo pai. O outro novinho veio lá no ambiente de guerra. O próprio irmão vira e fala assim: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto?
Volta para lá. Eu sei a maldade do seu coração. Só que aí, o que a Bíblia diz? Olha que coisa interessante. Volta aí, eu quero que você leia isso. Pra você ver que eu não estou inventando, não estou exagerando. Versículo 28, 1 Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz agora? Porventura não há razão para isso? Tipo Davi, como assim? Há razão para tudo isso? Aí a Bíblia diz: e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. A palavra de Davi era: o que o rei vai dar em benefício para quem destruir esse gigante? Davi queria saber o que vai acontecer se alguém peitar esse cara aí. O irmão estava revoltado com Davi. E sabe o que Davi fez? Tudo isso. Foi para outro. Sabe o que significa isso? Quando alguém começa a falar um monte de groselha para você, você só fica ouvindo se você quiser. No mundo existem muitas pessoas, e eu vou ouvir aquilo que eu quiser. Tem um ditado, que não é bíblico, que diz: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. É escolha minha andar com quem me faz mal. É escolha minha andar com quem tenta pisar na minha cabeça. É escolha minha andar com quem me joga para baixo. Mas no mundo existem muitas opções. E eu posso ficar sendo escravo emocional daqueles que me aprisionam, sejam eles até dentro da própria família, porque você vê que aqui existe uma relação de irmãos, e eu trago isso para o contexto igreja, seja até da família da fé. Ou eu posso ouvir a voz de destino. E ele se desviou para o outro e falou: como é que é mesmo? Me conta o que está acontecendo. Aí o outro falou assim: não, eu vou te levar até o rei. Você vai me levar até o rei? Vou. Sabe por quê? Porque Deus usa muita gente para nos levar em lugares que vão nos trazer grandes milagres. Deus usa pessoas para mudar o nosso destino. Deus usa frases, Deus usa sermões, Deus usa líderes, Deus usa pastores, Deus usa muita gente para transformar a sua situação. Depende do que você está ouvindo. E ouvir, não falta falas, seja nas reuniões de cela, seja durante os cultos. O que sai desse altar, eu tenho plena convicção que é vida. Agora, tem uns que decidem resmungar da cadeira que estava torta. Problema seu. Ela vai continuar às vezes, porque nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Quando o outro leva Davi diante do rei, a primeira coisa que o rei olha para ele e fala: mas filho, tu é tão jovenzinho, tão pequenininho. Esse homem, olha, ele já é lutador, ele já é guerreiro desde a sua infância. Você sabe o que, filho? Não dá não para você. Não foi nesses termos, né, gente? Mas basicamente isso. Estou contextualizando. Aí Davi olha para ele e diz assim: Senhor, quando uma quando um leão ou quando um urso pega uma ovelha do meu pai, eu abro a boca e tiro a ovelha lá de dentro. Eu guerreio. E eu não vou conseguir guerrear contra um filisteu desse? Eu vou. Eu imagino que Davi falou isso com tanta força, com tanta energia, com tanta certeza de fé para Saul, que Saul disse: então tá bom, então vai. Olha como ele conseguiu convencer em tão pouco tempo. Por quê? Porque ele estava determinado.
Não importava as vozes que vinham. Não importa se é o irmão, não importa se é o rei, não importa se é quem sabe. Não importa. Para ele não estava em xeque a sabedoria que ele tinha em lutar numa guerra. Para ele estava em xeque a fé que ele tinha em Deus. E isso era suficiente para mover o sobrenatural. Aí Saul vira e fala assim: então tá bom. Então você vai. Mas presta atenção. Põe a minha roupa. A Bíblia diz que ele não aguentava nem com o peso da roupa. Tem muita gente que às vezes quer que a gente peleje as guerras disfarçado deles. Se Davi tivesse entrado nessa guerra vestido como Saul, muita gente poderia achar que era Saul que estava entrando para guerrear. As guerras que Deus te fará vencer é com a sua identidade. É com aquilo que você é, não aquilo que os outros querem que você seja. E aí quando Saul colocou tudo aquilo, ele disse: não, isso aqui não dá para mim não, nem aguento. Desceu correndo, pegou 5 pedrinhas, guardou num alforje. Diga alforje. O que é um alforje? O alforje é um saquinho que os pastores ou as pessoas da época usavam para guardar o seu dinheiro. E olha que interessante, quando ele guarda aquelas pedrinhas, não há nenhuma menção na Bíblia que aquele saquinho estivesse cheio, ou que ele tivesse guardado o seu dinheiro em outro lugar, ou tivesse dito para alguém: segura aí. Tem experiências que a gente vai viver com Deus, talvez as mais profundas delas, que é quando o nosso alforje está vazio. Tem momentos na nossa vida que não tem mais para onde ir ou o que fazer. Lá dentro, a provisão que dependia dele, a provisão que vinha para ele, para sustento dele, talvez estivesse vazio. É fácil às vezes a gente ir no supermercado e fazer compra. Difícil é quando tem que fazer a compra, tirando da lista coisas que você sabe que vai fazer falta dentro da sua casa. E aí, nessa hora, só se ouve um clamor: Senhor, o Senhor é quem supre a minha família. É fácil pagar as contas quando você entra no seu banco e lá tem um saldo gordo. Mas é bem difícil de fazer as mesmas coisas quando a conta está no vermelho. E nessa hora, a provisão vem dele. O milagre vem dele. Nada contra ter dinheiro, porque ter dinheiro é muito bom e todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Se você não gostar, não tem problema nenhum. Pode dar para mim que eu vou gostar e vou ficar feliz. Gosto. Como gosto? Não tem quem não goste. Dinheiro facilita muitas coisas na nossa vida, não é verdade? Faz bem pra gente. Mulher fica até mais bonita. Não fica? Fica. Você vê essas mulheres lindas aí, blogueira, é toda arrumada, meu filho. Natural quase nada. É estética, é plástica, é peeling, é botox, é não sei o que, é não sei o que, não sei o que. Todo mundo fica lindo. O dinheiro facilita todo esse processo. Nada contra ter dinheiro. Isso é muito bom. Mas, às vezes, as maiores experiências da nossa vida, das nossas vidas, são vividas no momento que a nossa provisão depende única e exclusivamente dele. Isso não só quando é dinheiro, mas talvez quando tem diagnóstico médico. Quantas vezes a gente ouve diagnóstico que você não pode, você não vai ter, você não consegue. E nessa hora, é hora de praticar a fé. Então imagine quando Davi jogou aquelas pedrinhas lá. A única coisa que passava na cabeça dele era: isso é a única coisa que eu tenho. São essas pedras. E aí, olha que coisa incrível. Porque quando ele vai em direção ao gigante, Golias já vira para ele e fala assim: você está pensando que eu sou algum animal, algum cão? Você vir do meu lado com esse pau aí? Pau que Davi levava era o seu cajado. Ele era pastor. Só que filisteu, povo que não é de Deus, não entende nada de cajado nem de ovelha. Povo que não é de Deus não entende nada de reino espiritual. E estava achando que aquilo era um pau. E aí ele começa a amaldiçoar a Davi. Pensa, gente. Um homem de aproximadamente 2,80 m a 2,90 m. Eu tenho 1,67 m.
talvez daria mais ou menos na altura desse negócio aí, Reinaldo. Não sei quanto tem isso aqui de altura? 5? Hã? 4,5 tudinho. Então, quase 3 metros, talvez seria um pouco mais alto que a cruz. Talvez ali em cima onde fica o braço da cruz. Imagine, Davi ainda era pequenininho. Talvez menor do que eu, porque ele era um jovem. Talvez nem minha altura ele tivesse. Imagina você olhar um homem desse tamanho, todo produzido, com faca, com lança, escudo, com aquelas roupas de guerreiro, vindo na sua direção e te amaldiçoando. Qual seria o natural? Não tinha nada para proteger, nem o peito dele, nem a roupa, nada. Ele estava com a roupinha dele normal. Sabe o que Davi fez? Foi para cima. Enquanto o gigante falava, ele ia devolvendo. Está sendo afrontado? O diabo está querendo te paralisar? O diabo está querendo te amedrontar? Devolve a afronta. Devolve. E olha o que ele disse. Olha que coisa incrível. Isso aqui foi o que eu comecei lendo para vocês. A Bíblia diz que o filisteu disse a Davi, 43, versículo 43, 17, 43. Não, vamos no 42, 17, 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha, ele foi desprezado porque ele era bonitinho, hein? Olha esse irmão aí que está do seu lado. Você nem imagina quantas vezes ele já foi desprezado por ser bonito, por ser cheiroso, por andar arrumadinho, por ser crente. Tem gente que fala assim, lá vai o crente, olha lá, a Bíblia embaixo do braço e indo para a igreja. Davi foi desprezado. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Ou seja, tu vai morrer hoje na minha mão. E a sua carcaça aí, o seu cadáver, eu vou dar para as bestas do campo e para as asas do céu. Mas o que o filisteu não sabia era que Davi já era muito conhecido no céu. O que o filisteu não sabia é que existia uma marca e uma unção sobre a vida de Davi. O que o filisteu não sabia é que Davi já tinha uma promessa, que ele seria o rei de Israel. Ei, quanta coisa Deus já te prometeu. Tem muito filisteu te julgando, te apontando. Tem muitas vozes do inferno dizendo: você vai morrer, você não vai aguentar, isso não é para você, você não consegue, você não pode, você não tem, nasceu pobre, vai morrer pobre, não sabe nada. Tem muita voz dizendo isso, mas existe uma promessa, e aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas fraquezas, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim para que vós tenham vida e a tenham em abundância. Ele pode todas as coisas. Nós não podemos, mas Ele pode. E olha, quando o filisteu disse isso aqui para Davi, a Bíblia diz que Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e fer-te-ei, e tirar-lhe a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra. Ele devolveu no mesmo nível. Quem vai dar sou eu, o teu cadáver. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aí eu imagino um baixinho, louco, sangue nos olhos, catando a sua funda, tirando a sua pedrinha do negócio, catando a funda, girando e pá! Só que quando ele acerta onde, Golias? Aonde? Na testa. Se algo acerta na sua testa, você cai para onde? Como? Mas a Bíblia fala que Golias caiu com o rosto em terra. A pedra vem, puf, só que ele cai com o rosto em terra. Sabe o que é isso? Não foi a pedra, gente. Não foi a pedra. Deus só queria ver em Davi até onde ele estava firmado, e até onde ele acreditava no que ele estava fazendo. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Pega a pedra, cara de valente, cara de guerreiro, força de quem vai para lutar com Deus, e taca, porque quando você jogar daí, Deus empurra daqui, vai cair todo inimigo, vai cair com o rosto em terra, para provar que Deus é Deus. Imagina a humilhação, tacou a pedra e o bicho cai de frente. E aí, Davi não tinha nem espada. Ele pega a espada de Golias, que está na cinta de Golias, e corta a cabeça de Golias. O pai pediu o que para Davi quando ele estava saindo de casa? O que? Traz um penhor. O que era o penhor? Traz alguma coisa para me provar que os seus irmãos estão vivos. Será que a cabecinha de um gigante vale? É forte. Agora presta atenção. Escute. Escute. Você está aí comigo? Estava ensinando isso hoje para os discípulos lá da escola de líderes. E se você não fez escola de líderes, você faça. Quando o povo dispersa um pouquinho, já chama. Escute. Por isso que eu posso falar tanto escute para vocês. Porque tem uns que às vezes dormem no meio da pregação. Aí fica, escute. Que é para ver se volta. Não estranha não se você estiver cochilando no seu sofá e você ouvir a voz, escute. Mas senão você tem que acordar. Lembra quando Deus falou, Samuel? Samuel. De repente você escuta o escute. Não dorme. Levanta e vai orar. Eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo te escuta. O irmão de Davi diz para ele, o que você está fazendo aqui? Eu sei a maldade do seu coração. Volta para pastorear o pouco de ovelha que você deixou. Com quem ficou guardado aquele pouco de ovelha no deserto? Só um parênteses. Só um parênteses. Se você ler 1 Samuel 16, você vai ver que antes de Davi sair, ele deixou um guarda, guardando as ovelhas. Sabe o que isso significa? Quando a gente está longe da nossa casa, o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel está sempre vigilante. Sejam poucas ou muitas ovelhas. Sejam elas saudáveis ou não. Sejam preciosas ou não. O guarda está ali, cuidando. Nenhum pastor que se preze larga o seu rebanho sem que tenha alguém guardando. E Davi deixou um guarda. E aí o irmão afrontou como? Quem está aquelas poucas ovelhas? Tipo, vai fazer o que você precisa fazer. Mas estava sendo feito. Agora voltando, isso aqui foi só um parênteses. Voltando, o irmão afrontou a Davi. Se Davi não tivesse surgido naquele momento, o que teria acontecido com aquele exército?
Se Davi não tivesse aparecido, qual seria o final do exército dos hebreus? Entenda uma coisa. Você pode ser pequeno, talvez em estatura, talvez em formação. Talvez você se sinta humilde demais. Talvez você não se sinta tão capacitado. Talvez você não se sinta com tantos atributos necessários. Mas Deus está te levantando para preservar não só a sua vida, mas para preservar toda uma geração que está dependendo da sua performance dentro das guerras que você está vivendo. Tem toda uma geração paralisada e dizendo: o que vai acontecer agora? Quantos se preocupam com o futuro da nossa nação? Quantos olham a rota que o Brasil tem tomado e sentem um frio na barriga e diz: meu Deus, o que é que vai acontecer? Pois eu digo, cadê os Davis dessa geração? Cadê aqueles que com coragem, bravura e ousadia vão catar suas pedras e vão enfrentar os gigantes que tem dia e noite humilhado o exército de Deus, que tem dia e noite tentado dissolver e desfazer os princípios do cristianismo? Cadê esses gigantes? Aí, olha que coisa interessante isso aqui, e eu já vou encerrar, porque eu já estourei o meu horário. Aqui em cima o horário passa muito rápido. Quando eu não estou aqui eu reclamo que o apóstolo estoura o horário, mas quando eu estou é diferente, né, amor? E eu não sei o que acontece, que passa tudo muito rápido. Olha que coisa interessante. Eu falo muito? Eu digo isso para você, é verdade. Olha a gente lavando roupa suja aqui na frente de toda a igreja. Roupa suja não, gente, a gente se ajuda, somos um corpo. Então o que ele faz de errado eu tenho que falar, né? Amor, pelo amor de Deus, está passando horários, as pessoas ficam cansadas. Eu fico intercedendo por vocês. Sou intercessora fiel. Não é errado não, amor, você é uma bênção na minha vida. Olha, 1 Samuel 12, 55. Desculpa, 1 Samuel 17, 55. 1 Samuel 17, 55. Não, vamos voltar no 54, ó. Diz assim: e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Acabou toda a circunstância. Pegou a cabeça do filisteu, trouxe, pôs as armas dentro da tenda, acabou a guerra. Só que aí, o narrador do texto, ele volta porque já tinha acontecido. No versículo 55. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho esse moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse moço. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belanita. Olha que coisa interessante. Já tinha acabado o texto, e aí volta, o narrador volta com essa história que se passou no momento em que Davi estava indo enfrentar Golias. Por quê? Saul era o cara, gente, até então. Ele era o rei, ele tinha vencido inúmeras batalhas, ele era um soldado de guerra forte, a Bíblia diz que ele era alto, então ele era um cara robusto, forte e até então era corajoso. Abner era o chefe do exército, ou seja, alguém que treinava os outros, alguém que dava orientação para os outros, alguém que capacitava o exército para ir para a batalha, alguém que tinha todo o conhecimento de guerra. E esses dois estavam paradinhos, olhando os fatos. E aí a primeira pergunta foi: de quem ele é filho? Porque
Naquela hora, o rei identificou. Ele não tem idade ainda para participar de exército. Ele não foi treinado pela gente. Quem treinou esse cara com essa coragem toda? Quem treinou esse cara com essa força toda? Para estar indo assim, ó, que nem um doido, com sangue nos olhos, para cima de alguém muito maior. De quem é filho? De certo, o rei estava querendo saber quem foi que treinou esse cara. Quem cuidou dele? Agora presta atenção. Presta atenção. Quem era o pai de Davi? Jessé. Jessé era o quê? Podemos dizer um fazendeiro? Alguém que tinha rebanho, tinha terras e cuidava disso aí. E criou o filho para ser um pastor. Pois bem, aí vai a rema. O pastor, treinado para cuidar de ovelhas, tem capacidade o suficiente para guerrear contra todo e qualquer espírito maligno que se levante contra o povo de Deus. Amém? Dentro desse aprisco, o pastor é o apóstolo Reinaldo, eu e outros pastores ungidos, como a pastora Sheila, a pastora Rosélia e outros pastores que tem por aqui, dentro desse aprisco. Mas dentro da sua casa, quem é a autoridade sacerdotal lá dentro? Quem? Diga eu. Eu sou a autoridade dentro da minha casa. Portanto, todas as minhas guerras serão vencidas em Deus. O treinamento vem dele. A força vem dele. E a capacidade para derrubar todos os gigantes vem dele. Amém? Se coloque em pé. Que eu gostaria de orar por vocês agora. Eu sei que quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente lê por ler. Tem gente que lê lendo. Eu vou ler a Bíblia. E começa a ler. Não, hoje eu tenho que ler 23 capítulos. Bíblia não é isso, querido. Bíblia não é livro. Quando você abrir a sua Bíblia, não se preocupe com a quantidade que você está lendo, mas sim com a profundidade do que você está lendo. Deus quer falar com você através de várias situações. E quando a gente vê alguém, como foi Davi, com a estatura de Davi, com a capacidade de Davi, como pode? E eu fui no lugar onde ele deu a pedrada na cabeça do gigante. Meu Deus! Quando eu pisei naquele território, tem muita gente que fala, mas Israel foi construída e destruída, construída e destruída, construída e destruída, um monte de vezes, é verdade isso. Mas foi lá. Foi lá. E eu fiquei olhando aquele cenário e pensando, foi aqui. Imagina todo mundo olhando essa cena. Eu fui no lugar onde Jesus ressuscitou a Lázaro. Entrei lá dentro. E eu quero profetizar que um dia você vai comigo. Talvez o primeiro pensamento que veio na sua cabeça foi, pastor, isso é muito caro. E quem diz quem paga é você? Eu quero profetizar que Deus vai te dar um nível de prosperidade extraordinária. E um dia você vai pisar naquele território junto comigo. Porque eu vou. Isso é certeza. Eu vou. Como? Sei lá. Deus vai me levar. Se eu não sei e vou, você também precisa saber como é que você vai. Basta querer. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem fé vai para Israel. É a fé que nos move. Se a gente olhar o preço do dólar, até ataque cardíaco. Tá tudo muito caro, gente, é verdade. Mas vamos crer no sobrenatural. E vamos trabalhar para isso. Davi era ungido, olha na cabeça. Mas trabalhava. Davi era ungido, olho na cabeça. E se submetia o tempo todo à vontade do pai. Vai lá levar lanchinho. Vou. Ei, tá precisando de gente no departamento infantil. Mas eu?
Sou formado em coach. Tenho uma boa eloquência. Vou trabalhar com criança. Tá precisando de gente para ajudar. Ah, mas não. Eu estou esperando ser CEO. Essa foi a melhor, gente. Desculpa compartilhar isso com vocês, mas olha, pensa um dia que eu entrei no carro e comecei a rir. Eu falei, pastor tem que ouvir cada coisa, ainda fazer cara de paisagem. Eu ainda fiz assim, não, peraí, eu não estou entendendo. Está querendo dizer que você já fez absolutamente tudo aqui? Sim, eu preciso para outros ares, porque aqui eu já cheguei no meu topo máximo. Nem eu consegui isso ainda, parabéns. É sério. Mas como é que estava o coração de Davi? Serviço. Serviço. Eu vou servir. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Por isso Deus o levantou. A Bíblia diz que Davi foi o menor da sua casa. Davi foi o menor da sua casa. Por onde você andar em Israel, você vai ver homenagens ao rei Davi. Não existiu na história de Israel um rei tão amado e tão estimado como o rei Davi. Aquele que era o menor da sua casa. Para cada degrau, e agora eu posso descer, graças a Deus, minhas pernas estão ótimas. Para cada degrau que você subir de unção, desça 2 de humildade. A unção vem, mas lembra que você tem que descer. A unção vem, desce. Porque se a gente não descer na humildade, a gente jamais verá a Deus. A Bíblia diz que o coração soberbo, Deus abate. Não é o diabo, não. Eu falo isso muito dentro da minha casa para os meus filhos. Porque eu sei que tem projeção grande. Beatriz sonha em ser médica, mãe, filha, tudo é possível e você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece em tudo isso. Mas à medida que você for conquistando, que você for crescendo, nunca esqueça do porquê que você está nessa terra. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua raiz? Qual é a sua necessidade? Nada, absolutamente nada faz sentido se Deus não for o foco da nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, vem dele e é para ele, que são todas as coisas. Nunca esqueça disso. Amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos agora. Coloque diante do Senhor aquilo que tem sido as suas maiores guerras. Eu sei que você tem várias, mas tem uma delas que talvez seja a pior. Talvez quando você olha para esse gigante, você pensa, eu não tenho armadura, eu não tenho escudo, eu não tenho lança, eu não tenho força, eu não tenho tamanho, eu não tenho capacidade. Como eu vou vencer essa barreira? Como eu vou vencer esse obstáculo? Eu quero que você coloque isso diante das mãos do Senhor hoje. E diga, Senhor, eis-me aqui. Como seu filho. Como o Senhor capacitou Davi. Como a capacitação de Davi não veio por exército humano, nem por capitão, nem pelo rei. A capacitação de Davi veio pelo Senhor. Nessa manhã eu quero te pedir. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo sobre mim. Capacita-me, Senhor, a de fato vencer as minhas guerras. Capacita-me, Senhor, a de fato tomar coragem em Ti, para pegar minhas pedras, colocar, Senhor, no meu alforje. Talvez despreparado, talvez sem suprimento, talvez sem eloquência, sem capacidade, mas, Senhor, diante do Senhor, eu quero me colocar nessa manhã. Eu quero dizer, Pai, eu preciso de Ti. A última palavra é sempre a Sua. Essa guerra, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos. O Senhor é o Deus da guerra. O Senhor é o meu general, forte, corajoso, aquele que nunca perdeu uma única batalha. E nesta manhã eu quero me colocar diante do Senhor. Me ajuda, Senhor, a mirar o inimigo. Me ajuda, Senhor, a ter força suficiente para lançar essa pedra, Senhor.
porque eu sei que quando eu lançar essa pedra, o Senhor vai empurrar daí. Eu jogo daqui, o Senhor empurra daí. Fortalece a minha alma, fortalece as minhas emoções. Dá-me fé, Senhor, porque o que eu mais preciso para vencer essa guerra que eu estou enfrentando é fé, é crer que os outros podem vir com lanças e com escudos, mas que eu irei em nome do Senhor dos exércitos. A única coisa que eu preciso, Senhor, é acreditar que o Senhor é comigo e que o Senhor jamais, jamais, jamais me abandonará. Derrama o teu poder, Senhor, sobre este lugar. Toca, Senhor, em cada coração. Toca, Senhor, em cada vida que entrou nesta manhã neste lugar, Senhor. Eu sei que muitos são os anseios, a aflição do coração, mas eu sei que o Senhor é maior que tudo isso. Então sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Poder, Senhor, sobre este lugar. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
gente com o coração muito apertado, se sentindo literalmente coagido pelo inimigo. E eu quero te dizer que Deus me mandou neste lugar para dizer que você já venceu essa guerra. Você já venceu essa guerra. Não importa o tamanho, não importa a capacidade que o inimigo tenha, não importa a afronta que ele está fazendo a você. Você vai sair daqui hoje vitoriosa. A guerra é sua, porque Deus já pagou o preço na cruz do Calvário por você. E hoje você sai daqui muito mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Antes de encerrar esse culto, eu quero fazer um convite. Um dia, eu fui numa igreja assim como todos que estão aqui, e o pastor no altar fez esse convite. Naquele dia, eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu passei a entender que eu tinha um pai, que não era só o meu pai biológico, mas eu tinha um pai, que era o guarda de Israel, que zelava pela minha vida e cuidava de todos os meus passos. A Bíblia diz que se com a nossa boca nós confessarmos Jesus como Senhor da nossa vida, nós seremos salvos. Eu não sei quantos estão aqui talvez essa manhã que nunca fizeram essa confissão de fé. Talvez você nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas para ter parte com Deus, para viver como filho de Deus, nós temos que fazer essa declaração e publicar. Isso está em Romanos 10, de 9 a 10. Depois você pode ler o texto. Então, se você está aqui hoje e você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a hora é agora. Não vai embora, não vai embora desse território sem ter a certeza que quem te comissiona e quem te envia para todas as coisas é o seu Pai. Então, se você está aqui hoje e quer aceitar Jesus, levante sua mão, que eu gostaria de orar por você. Talvez você pense, estou te vendo, talvez você pense, mas muita gente não está levantando a mão, queridos. Quantos já fizeram esse ato de fé aqui? Aí, ó, só por isso que as pessoas não estão levantando a mão, porque todos um dia já levantaram. Isso é necessário fazer uma única vez. Então, se você está aqui hoje e deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão, que eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui hoje que gostaria de aceitar Jesus? Se sim, levante sua mão. Amém, querida, estou te vendo. Se tem alguém aqui que já aceitou Jesus, mas por qualquer motivo se desviou da presença, talvez saiu do aprisco, talvez se chateou com o reino, com as pessoas, não sei exatamente o que pode ter acontecido, mas se por qualquer motivo você se desviou da presença do Senhor e hoje quer se reconciliar com Jesus, eu também gostaria de orar por você. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus? Se sim, levante sua mão. Hoje é uma manhã profética. Vem para cá, querida, eu gostaria de orar por você. Aqui aceitou Jesus, vem aqui, eu gostaria de orar por você. E se tiver mais gente, pode vir. Pode vir. Olha, nessa hora, Deus te abençoe. Nessa hora, começa uma guerra terrível na nossa mente. Não, você vai lá na frente, olha quanta gente, você vai passar vergonha. Não vai não. Presta atenção, seu inimigo tentando te segurar no teu lugar. Porque Deus tem planos, Deus tem projeto. E Deus quer. Vem, Raimundo, volta para casa do pai. Volta que o pai está te esperando. Pode vir. Vem aqui, filho. Deus tem planos e projetos na vida de vocês. Amém? Nessa hora começa uma guerra espiritual terrível para paralisar. Mas Deus deseja ter comunhão conosco. A Bíblia diz isso. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor da sua vida, será salvo. É necessário confessar. Amém? Tem mais alguém? Eu sinto no meu espírito que tem mais gente aí no meio. E o inimigo está tentando segurar. Mas vem, gente. Não perca essa oportunidade não. Todos um dia já fizeram isso. Esse ato de fé. Esse ato de se decidir. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero andar com Deus. Amém. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, minha linda. Eu quero orar. Pode vir se tiver mais. Pode vir. Amém? Amém. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Por favor, escreve o meu nome no livro da vida.
e muda a minha história. Amém. Feche os olhos agora, eu gostaria de orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, Senhor, aqui estão a vida dos teus filhos, Senhor, que se renderam a ti, que estão aqui pela sua própria vontade, declarando que o Senhor é Senhor e Salvador na vida deles. Neste momento eu quero te pedir que teu Santo Espírito entre na vida de cada um, toque no mais profundo do coração, da alma, dos sentimentos. Que o Senhor, assim como um dia mudou completamente a minha vida, que o Senhor também mude a vida deles e reescreva uma nova história. Que a bênção do Senhor seja estabelecida e que o milagre seja desatado sobre eles, em nome de Jesus. Amém? Quando a gente aceita Jesus, a gente já tem uma família biológica, que é a família de onde a gente nasceu, é a família que cuidou da gente. Mas além dessa família biológica, além dessa família que nos aceitou como filhos, nós somos aceitos numa nova família, que é a família da fé. É a família que vai nos conduzir nos passos que nós devemos andar. É a família que vai trazer fortalecimento para a gente. É a família que todos os dias vai estar trazendo alimento físico e espiritual. Aliás, espiritual, físico é pela provisão do trabalho. Vai estar trazendo esse alimento espiritual. E hoje eu quero que vocês conheçam a sua nova família. Vocês podem se virar. A Igreja da Restauração recebe vocês com todo amor e carinho. Poderoso, amém? Nós vamos recepcionar essas pessoas ali no canto, lá na sala, isso. Pode acompanhá-los neste momento glorioso, amém? Que essa palavra possa ter mudado a sua história hoje. Amém ou não amém? Quantos gostam de ouvir a pastora pregar? Tá vendo? Que beleza. Você viu? Deu 99% aí. Que não levantou porque não entendeu o que eu falei. Tá vendo? Eu falo para ela, prega amor, prega. Ela fica fugindo. Aí depois ele estoura o tempo e eu que sou o culpado. Amor, você estourou o tempo, amor. Você estourou o tempo, amor. Mas é um tempo que Deus prepara para cada um de nós, amém? Amo vocês. Obrigado por vocês estarem aqui nesta manhã. Que você saia daqui de posse dessa palavra poderosa, porque Deus preparou para você, amém? Estenda as tuas mãos, que o grande... inscrição, está me lembrando. Quem vai batizar? Quem vai se batizar sábado? Levanta a mão. Olha quanta gente. Vocês precisam fazer a inscrição. Se não fez, faça a inscrição, amém? Estenda as suas mãos. Que o grande e eterno amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora do seu Filho amado Cristo Jesus, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de vocês hoje e sempre, amém, amém, e graças a Deus. Beijo no coração, um bom domingo em família, Deus abençoe, uma semana de vitória. Vitória.